Oi, Marco, tudo bem? Abre o microfone aí, Olá, clássico. Boa. olá Kennedy, boa tarde. Olá Toledo, boa tarde. Tudo bem? Estava aqui escutando vocês. Tema complicado, não é? Porque essa questão aí da pejotização, da terceirização, é uma questão muito complexa, né? E simplifica Isso. muito esse debate, Kennedy. E aí tem toda aí uma questão que está muito mais próxima. Eu concordo muito com Toledo, né? Da precarização da economia do que de um suposto, né? Digamos assim, de uma suposta tendência de empreendedorismo da população. Romantizaram Isso, muito isso, viu? isso, exatamente. Olha só, vale um É programa, como eu estava é falando a com o Toledo. nutelização da economia, né, Marquinhos? Exato, exato, exatamente. Nutelizaram a desocupação, Pois é. com perdão Olha da só, mas vou Nutella, que é um apresentar, ótimo produto. deixa eu apresentar o Marco Antônio Carvalho Teixeira aqui, doutor em Ciências Sociais e professor de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu descobri também que ele tem no currículo, organizado lá, um livro junto com o Toledo, um livro bem Uau. bacana. Essa é a Análise parte que a gente não política. divulga porque pega Pois mal é, pro Marco, pois é. Vai entendeu? que o pessoal vai atrás do livro, né, Toledo? Não, mas ó, análise política e Ó, jornalismo de dados. Olha lá. tá aqui, ó. Aí, Tá aqui, ó. aí, Para ó. quem Com muito, quiser, Pronto. edição da Tem o Fundação Beto Getúlio Dantas Vargas também. aí, ó. com muito É, orgulho. exatamente. É isso aí. Exatamente. Ô, Marquinhos, vamos bola para frente agora. Vamos falar da eleição em São Paulo. A pergunta que a gente formulou para você aqui é a seguinte: quais as vantagens de Boulos ter Marta como vice, né? A Marta Certo. Suplicy está voltando ao PT para ser indicada candidata a vice-prefeita na chapa do Guilherme Boulos do PSOL, que é o candidato abençoado pelo Lula na disputa pela prefeitura de São Paulo Marquinho, deste ano. antes de você começar a responder, você explica que esse convite aqui foi porque a gente conversou antes e você me explicou que você discordava do seu amigo e colega de FGV que esteve aqui 2 semanas atrás, o Cláudio Couto, né? E daí veio a ideia de fazer você estar aqui pagando os pecados Perfeito, conosco hoje. perfeito. Inclusive, num café com Cláudio, que estávamos nós três, né, adicionando a Brússio aí também, nós vamos lecionar uma disciplina juntos esse semestre, né? Não sei como os alunos vão reagir, mas vamos estar em três, dando a mesma Boa, disciplina aqui, não é? boa. Eu falei para ele, Cláudio, vamos lá, não é? Eu acho que mais do mesmo não é, porque não é a mesma eleição de 2020, tá? 2020 nós tínhamos um Lula preso, né? E um PT talvez experimentando, junto com 2016, a pior eleição para a prefeitura municipal que ele teve. E além disso, em 2020, temos que lembrar, né? O Gilmar Tato ficou atrás do Mamãe Falei, tá? Que é algo sem precedentes na história do PT. Desde que o PT existe, concorre às eleições municipais de São Paulo. Mas por que que também não é mais do mesmo, né? Se nós olharmos, o Boulos ganha muito em termos eleitorais, aporta muito? Provavelmente não, mas consolida. É bom nós lembrarmos que a Marta ganhou do Dória em dois bairros, dois distritos importantes da Zona Sul. Foi a única candidata que ganhou do Dória em 2016, tá? São lugares que o PT tem forte projeção, que a família Tato tem forte projeção, que o Boulos tem forte atuação, sim, mas a presença da Marta soma, pelo menos, ou evita, caso a Marta não viesse para o PT, uma fuga de votos para o Ricardo Nunes, se ela tivesse na campanha do Ricardo Nunes. Porque, queira ou não, é difícil medir isso, mas ainda há uma memória da gestão Marta Suplicy no que se refere, sobretudo, ao transporte público, não? Bilhete único, essas coisas todas. E também a Zona Sul toda é uma região que tem muito problema de regularização fundiária, não é? E aí, essa é uma área que a prefeitura sempre atua fortemente. Mas tem um outro ganho, Kennedy, Toledo, que eu acho que dá para explorar mais, que é o ganho indireto do Boulos, ou seja, a saída da Marta, da prefeitura e da campanha do Ricardo Nunes confina o Ricardo Nunes à direita. Tá? É bom nós lembrarmos que o Ricardo Nunes queria ser o candidato do centro, queria ser o candidato que fugisse da polarização. Ele queria se apresentar como Bruno Covas, se apresentou em 2020, e é bom nós lembrarmos da nossa memória eleitoral de 2020. Foi uma eleição absolutamente civilizada na cidade de São Paulo, elogiada por todos. Por quê? Porque de um lado tinha o Guilherme Boulos, tido como de esquerda, alguém mais alinhado com Lula, e de outro Bruno Covas, e faltava o bolsonarismo.
tá? E, ao contrário do que muitos previam, houve um respeito mútuo muito grande, inclusive em algumas vezes com o Boulos chamando a atenção dos seus grupos de apoio pela agressividade que alguns membros desses grupos se relacionavam com o Bruno Covas, tá? Nesse momento, o Ricardo Nunes, ao perder a Marta, ele passa a ficar mais dependente do bolsonarismo. Não por acaso, o bolsonarismo já indicou um vice alinhado com o bolsonarismo, que é o coronel da rota, Ricardo Melo, e que, de alguma maneira, o Ricardo Nunes não bateu o martelo. Se for confirmado esse vice, isso vira aquele objeto de sonho que o Lula colocou. A eleição passa a ficar muito mais um embate entre o Lula e o Bolsonaro do que qualquer tipo de disputa eleitoral que se imaginava. Então, tem aí um ganho significativo para o Boulos, tá? Que é, primeiro, consolidar um grupo eleitoral que, de alguma maneira, ele podia perder espaço caso a Marta tivesse fazendo campanha para ele. E, segundo, confinar o Ricardo Nunes. Hoje, o Ricardo Nunes não consegue ter uma movimentação substantiva ao centro. Mesmo que ele venha a ter, Kennedy, apoio do PSDB, a pergunta que eu faço é qual PSDB é hoje o PSDB de São Paulo? Uma Exato. vez que parte das suas lideranças foram para a campanha da Tabata, né? Falo especificamente do Orlando, que era presidente do Diretório Municipal, aí, nomeado pelo Eduardo Leite num processo de intervenção. Outra parte saiu do partido, e o partido está fragmentado em vários grupos que a gente sequer consegue identificar. Ou seja, o apoio do PSDB talvez seja nulo para o Ricardo Nunes. E aí, certamente, ele vai ter aí um protagonismo do bolsonarismo na sua campanha que pode levá-lo para um discurso mais à direita e sem que o governo dele tenha sido um governo de direita, como muita gente imaginava, né? A Prefeitura de São Paulo teve aí, de certa forma, uma gestão que, de alguma maneira, em políticas sociais, ela ficou longe de se dizer que foi uma gestão de extrema-direita como se esperava. O Marco, tem uma Agora, coisa interessante, desculpa, no dia em que o Ricardo Nunes, em tese, chama a Marta para uma conversa, ela confirma, tive mesmo com o Lula, vou sair. Ele lutou até o último minuto para tentar manter ela na administração. Estavam a equipe dele, os bolsonaristas pedindo, olha, demite ela, faz disso um Hum, caso de traição. Ele não, ele ficou lutando porque ele sabia que seria ruim para ele a saída dela. Ele lutou até o final. Isso mostra, eu acho, como sem que a análise do dúvida, Marco me parece correta. sem dúvida. E aí uma outra questão adicional, inclusive o substituto da Marta, que é o ex-ministro Aldo Rebelo, ao que tudo indica, teve o aval do próprio Bolsonaro, tá? E se nós acompanharmos aí o que o Aldo Rebelo vem dizendo para a imprensa, fazendo análise de conjuntura nacional, ele se tornou um crítico do governo Lula, inclusive, de uma hora para outra, né? Então, tem aí algumas questões que são interessantes para nós eu pararmos para diria dar que uma foi de olhada. uma hora para outra, né, Marco? Esse Não, vem caminhar acontecendo, do, você tem né, razão, vem, já Kennedy. vem de algum Vem tempo, tal, né? acontecendo, mas eu acho que pegar a figura do Lula como ele pegou e tornar alvo como ele tornou, eu acho que isso se enfatizou muito mais na última semana, Sim, tá? Se você sim. pega o momento em que ele foi convidado para a prefeitura, ele fala: olha, eu respeito muito o presidente Lula, sou muito grato, né? Na segunda entrevista, ele já falou: olha, traiu o governo Dilma, aquela coisa toda, né? Uhum. Ele já foi mais agressivo, inclusive. Não, você tem razão, é um bom termômetro. Uhum. O Aldo Rebelo é um bom termômetro para esse movimento que você está mencionando. E, de fato, essa indicação desse coronel da Rota para vice é muito simbólica, tanto que o Ricardo Nunes já deu uma meia trava, né? Falou, não, mas tem outros nomes aí em consideração, tal, Temos que precisamos consultar os outros ver. partidos, né? É, Hoje, se não claro, me porque ele engano, não está feliz com essa. O progressista já fez ressalvas, o republicano já está desconfiado. Então vai ter luta aí, mas a notícia do dia é que o Ricardo Salles desistiu novamente da candidatura, né? Tá? Apesar que o Ricardo Salles ele tá meio da Atena, né? Vou, não vou, volto, não volto, tá? Vamos É, esperar para ver também. claro, porque se o Bolsonaro fecha, como está tentando fechar com o Ricardo, aí não tem espaço nenhum para o Ricardo Salles lançar a candidatura dele, né? Porque Correto. vai ficar muito taxado de bolsonarista, já ocupou esse espaço. Acho que abre espaço para o Kataguiri, porque tem uma parte do empresariado
que se encantou com ele. Não sei por que ainda, não consegui descobrir o motivo, É, mas tem gente que está a fim de bancar essa candidatura. Não sei em que sentido, mas pelo vamos menos no precisar sentido mais genérico. convencer o Milton Leite e o União Brasil antes, né? Porque Sim. o Mas aí Kataguiri. você sabe qual é a linguagem que eles falam, né, Marco? Claro, claro, Então, claro, se claro, claro. tiver empresário rico envolvido, acho que é possível chegar a um acordo, né? É, Não sei se eles vão exato. gostar da fatura que vão ser apresentada para eles, mas de qualquer maneira. Agora, Marco, vamos. Kennedy, podemos abrir um pouco a conversa para a eleição de 2024 em outras cidades para saber a opinião do Marco, ou Sim, você acho quer falar um importante. pouquinho? Isso é Tá. bacana, isso é bacana. Acho importante. Só queria também que depois, rapidamente, ele fizesse uma análise rápida sobre a Tabata e, nesse contexto, como é que fica a chance do Ricardo Nunes. Você que acha que o Não, Boulos então faça vai isso virar um primeiro. favorito? Então, vamos Faz aí, a lá. gente vai. Rápido. O que que eu penso, Kennedy? Que a Tabata é uma candidata que se beneficia de qualquer crise dos dois lados, tá? Se tiver uma crise na campanha do Boulos, ela pode se beneficiar disso, sobretudo dos setores médios que hoje estão apoiando o Boulos, mas obviamente que o bolo da cereja é uma crise na campanha do Ricardo Nunes. Tá? A Tabata tem um discurso também, assim como o Kim Kataguiri, que circula muito bem no empresariado e que circula muito bem nas camadas médias da sociedade, sobretudo nas camadas que são críticas, né? A presença maior do Estado em políticas sociais, na economia, coisas dessa natureza. Agora, ao mesmo tempo, também é uma candidata muito forte para segundo turno, tá? Justamente por essa capacidade que ela tem de circular fora do centro, tanto à esquerda quanto à direita. Agora, o grande problema é, ela chega ao segundo turno, tá? Essa que é a grande dificuldade, porque o arco de alianças que o Boulos conseguiu fazer até agora isolou a Tabata. A Tabata só tem até o presente momento o PDT, aliás, o PSB, perdão, o PSB, que é um partido muito frágil na cidade de São Paulo e que nós não sabemos ainda qual é a extensão do prestígio do Geraldo Alckmin no processo eleitoral local. Se isso realmente vai agregar força, vai agregar apoio. Nós sabemos que o Márcio França foi um candidato muito bom de partida, mas ruim de chegada, mas não sabemos também se ele vai influenciar a decisão do voto no município. Então, o isolamento partidário da Tabata pode ser um problema para ela, justamente pela incapacidade que o PSB tem de se tornar uma sigla com protagonismo eleitoral no município de São Paulo, não é? E aí eu falei PDT justamente pelo Aldo Rebelo, né? É bom nós lembrarmos que o Aldo está afiliado ao PDT nesse momento, né? E acho que até o presente momento, o PDT que tá negociando com Boulos não soltou qualquer tipo de manifestação pública que eu tenha visto acerca dessa movimentação do Aldo Rebelo para o governo Ricardo Nunes. Agora, É de todo claramente modo, um revide, né? Essa história do Valdo Rebelo e do PDT é um revide do Ricardo Nunes em relação ao Boulos e ao Lula, né? Quer dizer, você me tomou a Marta, eu vou te tomar o PDT em contrapartida, mas né? na balança, não Sim. é? Ou seja, não dá para comparar, né? O Aldo, por mais que ele tenha história, foi presidente da Uni, foi ministro, tem um bom trânsito aí com os militares, não é? Ele também, em termos de projeção eleitoral na cidade, é praticamente quase nulo, não é? Fala aí, Kennedy. Não, tem uma informação de que também tem empresários, viu, Toledo? Não só encantados com o Kim Kataguiri, mas também com a Tabata Amaral. Ela circula bem nesse meio. O E- problema é ter voto, né? Exato, Arrumar exato. voto na cidade, de São Paulo. Eu diria, Kennedy, que se ela for para o segundo turno, ela vai ser extremamente competitiva. Mas para chegar ao segundo turno, tem que passar pelo primeiro, né? É, Exatamente, tem que chegar lá. Zé, pequeno detalhe. vamos abrir o 2024 aí para outros temas da eleição, outros assuntos. Bora lá. Então, Marco, eu vou te repetir a pergunta que a gente tem se feito aqui para vários convidados, que é como você imagina que vai ser a distribuição das cadeiras de prefeito esse ano, se é que dá para fazer algum tipo de especulação já, Hum. tendo em vista os resultados muito ruins que o PT teve em 2016, que foi a pior eleição da história do partido, e que não foi muito melhor em 2020, embora não tenha sido tão Uhum, catastrófica quanto, né? Você uhum. acha que o partido tende a recuperar a sua situação, melhorar a situação entre as prefeituras, ou mais uma vez ele vai
em função das alianças para sustentar o governo federal, sacrificar as candidaturas a prefeito. Locais, né? Vamos lá, Kennedy Toledo. Eu estava olhando esses dias, inclusive, as pesquisas que o Atlas Intel andou soltando, alguma coisa que o IPESP andou fazendo, não é? E o PT, ele parece que avançou em duas capitais importantes, Belo Horizonte e Porto Alegre, não é? Em Porto Alegre, a Maria do Rosário está com a intenção de voto aí razoável, né? Muito perto do candidato à reeleição, o prefeito Sebastião, e que mostra também uma tendência de recuperação no estado do Rio Grande do Sul, não é? O PT quase foi para o segundo turno, não é? Tá, ficou perto de 2.000 votos do Eduardo Leite na última eleição, e na última eleição para prefeito, Adão Preto saiu muito melhor do que as pesquisas apontavam, não é? Agora, em Belo Horizonte, o Rogério Correia, ele está numa segunda posição, não muito distante do Bruno Engler. Tá? E é bom nós lembrarmos que o Bruno é o candidato do bolsonarismo, né? Já havia sido candidato em outras ocasiões e Belo Horizonte tem tudo para repetir também aquilo que está se desenhando em São Paulo, uma briga entre o Lula e o Bolsonaro, né? Agora, no Nordeste é que tem um certo paradoxo, né? Por mais que o PT vá bem no Nordeste, a impressão que se fica é que quem vai bem é o Lula, não é o PT. Tem duas capitais que o PT aparece com chances, né? Que é Fortaleza, mas lá precisa decidir primeiro se é a Luiziane Lins, que já foi prefeita 2 vezes, que já tentou ser candidato outras vezes, ou o outro prefeito, outro candidato que não me vem o nome agora, que lidera a Assembleia Legislativa, e em João Pessoa, que é um ex-prefeito que foi eleito pelo PT, saiu do PT, agora tá voltando à sigla. Agora, se você pega a Bahia, não é? Que o PT vai completar 20 anos de governo consecutivos, não é? Que tem uma hegemonia no Estado muito grande, em Salvador o PT patina, tanto que não vai ter candidato próprio. Vai apoiar o candidato do MDB, não é? Em Pernambuco, certamente vai apoiar o João Campos. Talvez tenha alguma chance aí em Natal com a deputada federal Natália, que também é uma liderança nova na cidade e vai ter o apoio da atual governadora, né? Agora o PT abriu mão de candidatura no Rio de Janeiro, tá? Vai estar concorrendo com o PSOL, mas apoiando o Eduardo Paes, né? E também o PT abriu mão, tá? Deve abrir mão de candidaturas em estados, capitais de estados importantes, né? Como perdão, como Curitiba, não é que também o PT patina no estado do Paraná e talvez também em Santa Catarina, apesar do bom desempenho do Lula em eleições em Florianópolis. O que eu imagino, Toledo? Que o resultado não vai ser tão bom quanto se imagina, mas vai ser melhor do que 2020. Vai haver um Uhum. lento processo de recuperação, talvez em áreas mais metropolitanas, na região metropolitana de São Paulo, tá no Rio de Janeiro ali, na região metropolitana do Rio, já teve um bom desempenho em São Gonçalo, tem uma boa presença em Niterói, tá? Mas cada vez mais o PT depende mais do Lula e menos de si próprio. E aí essas alianças vão cada vez mais considerar essas questões. Eu acho que desistir de São Paulo, tá? Que foi um acordo com Boulos feito na última eleição, tá? Num lugar em que o PT governou 3 vezes a cidade, é simbólico desse processo, né? Desistir do Rio de Janeiro e apoiar o Eduardo Paes, estando aí com a possibilidade de indicar a Aniele Franco como vice. A Aniele não é nem uma pessoa afiliada ao partido, né? Deve estar vindo para o partido talvez para cumprir essa função, também é simbólico desse processo. Então, Uhum. hoje, pelo menos na leitura que eu fiz, as duas únicas capitais em que o PT é competitivo nesse momento com candidatos do partido são Porto Alegre e Belo Horizonte. Agora, Belo Acho que em Horizonte Goiânia precisa. também tem É alguma Goiânia, chance, né? A Daniela É, Arcose, você tem razão, não é? Mas em Belo Horizonte precisa combinar com a Duda Salaber, não é? Que também é uma candidata sim. forte, candidata pelo PDT, e que no somatório pode tornar o candidato do PT muito competitivo contra o Bruno Engler, que vai ser um candidato forte. E Belo Horizonte tem se tornado um reduto de eleitor conservador muito grande também. Agora, Qual é Kennedy, isso a fala, lógica termina, pro Lula? desculpa. A lógica para o Lula, Marco. Isso aí com olhos em 2026, é a lógica da frente ampla, é de o PT reconhecer que esse avanço da extrema-direita precisa ser combatido e é muito mais eficiente ir com Boulos e Marta e fazer essas concessões
com o Paes lá no Rio de Janeiro também? Eu acho que tem um pouco de cada coisa. Tem a lógica de conter a extrema-direita, e o processo eleitoral é por si, é o processo que, por natureza, é onde você disputa, né? O controle de prefeitura, o controle de governos, né? Tem a lógica de 2026, ou seja, o PT tem uma dificuldade de governabilidade muito grande no Congresso Nacional. Cada vez mais o Congresso é liderado por pessoas e menos por partidos, né? Vamos ver aí a força, sobretudo, do Lira e das bancadas aí evangélicas e do agro, né? E também, Kennedy, tem uma incapacidade do PT em produzir lideranças locais, né? Tá? Que possam, de certa forma, assumir protagonismo. Eu falei aqui da Maria do Rosário, que já foi candidata em outras vezes, não é? O Boulos vem sistematicamente sendo candidato e vem melhorando o seu desempenho a cada eleição. A Daniela Arcose já foi candidata também em outros momentos. Então, a produção de lideranças dentro do PT, de novas lideranças, ela tem sido muito baixa. Se a gente for ver aí São Bernardo, Santo André, se o partido for lançar nomes, são nomes que já tiveram presentes aí em outras gestões do próprio partido também. O Rui Costa falou disso numa conversa que eu tive com ele hoje, o desafio para o PT, porque teve aquela conversa toda do Haddad, o pós-Lula em 2026, se Lula vai para a reeleição. O problema é o seguinte, são quadros novos que o partido e a esquerda precisam formar, né? Mas Olha só, esses velhos, me perdoe a palavra, se o velho foi uma palavra muito pejorativa, precisa abrir espaço para os Nesse novos, programa né? você pode usar essa palavra sem medo, viu? com Precisa, tranquilidade, sem até problema. porque nós podemos ser taxados também disso, né? Exato, é. Tá? Eles precisam abrir espaço para os novos também. Não adianta vociferar isso publicamente no momento das convenções, né, da negociação de espaço, você não vai abrir espaço para novas lideranças porque querem oligarquizar o controle dos partidos, né? Me perdoa, eu falei Daniela Arcose, mas é Adriana Arcose, fui Adriana corrigido aqui. Corsa, que é Boa. deputada federal, inclusive. Deputada federal, inclusive, delegada, inclusive, né, se eu não me Delegada. engano. Aliás, Exato. mais uma. Mais uma. Olha só, registro aqui, a gente estava falando do Ricardo Salles, daquela síndrome da Atena. O UOL acabou de registrar aí, o Salles desiste pela segunda vez da campanha à Prefeitura de São Paulo, após o PL barrar saída e apoiar Nunes. O Segunda Salles vez em falou 3 meses, né? em 3 meses? É que, a pedido do presidente Bolsonaro, eu me comprometi a não sair do PL. E, por outro lado, em função de o Valdemar, né, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, não abrir mão de apoiar o Nunes, ele vai ficar fora da disputa. Então, por hora, não temos mesmo Ricardo Salles na disputa, o que acaba sendo uma coisa boa para o eleitor de São Paulo, né? Foi um péssimo ministro do Meio Ambiente. É bom Seguinte, para a mais saúde comentários aqui. pública também. Mas o Exatamente. Kennedy, eu queria Comentários fazer aqui, uma. Zé, mas vamos lá. Ah, Falei. não, é que eu queria fazer uma ponte, porque assim, Diga. toda vez que o PT, e isso tem se repetido a várias eleições, né, vai abrindo mão de lançar candidatos próprios, isso também não ajuda em nada a fomentar o crescimento de novas lideranças. Daí você entra num ciclo vicioso. Não tem novo líder, aí não lança candidato, não tem candidato porque não lança, não tem mais liderança, e por aí vai, você, né, fica patinando. E o resultado disso é que você tem uma bancada de deputados federais, que é fundamental não só para a estabilidade do governo, mas também para a distribuição do dinheiro partidário, né, dos fundos eleitoral e fundo partidário, vai ficando meio congelada, não cresce. E aí a gente tem essa situação que eu queria só ouvir a opinião do Marco também, que é essa revolução que aconteceu, na minha opinião, nos últimos anos, do aumento do poder relativo do legislativo sobre o orçamento federal e a autonomia quase que o poder legislativo adquiriu em função dessa fatia gigantesca que eles abocanharam do orçamento através das emendas individuais, de bancada, etc, etc, né? Ou seja, e o que dificulta a vida do presidente. A gente está vendo o Lula pular miudinho aí para conseguir aprovar o que precisa aprovar, e esse ano vai ser, tudo indica, mais difícil do que já foi e mais custoso do que já foi o ano passado, né? Como é que você vê essa situação, dessa mudança, dessa transformação, dessa autonomia financeira, digamos assim, do legislativo em relação ao executivo, Marco? Olha, Toledo, eu acho que tem efeitos muito nocivos para a democracia, né? Não apenas para a governabilidade, isso a gente já vem acompanhando há muito tempo, né? Se você recuar, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, no âmbito local, os vereadores se interessavam antes por administração
administrações regionais, né? Queria o controle de subprefeitura, administrações regionais, isso definia o apoio ao prefeito. Hoje é emenda ao orçamento também. No Estado, há pouco tempo, o Tarcísio teve que liberar aí emendas para poder fazer avançar o processo de privatização da Sabesp, né, e outras discussões de interesse do governo. Tá? No governo federal ficou muito claro, né, o recado vindo das lideranças e do Centrão que se não tiver emenda, não tem pauta no Congresso. Né? Então a gente vive uma relação de chantagem. Né? E de outro lado, isso desequilibra a competição democrática, não é? Ou seja, como é que você vai ter entrantes novos, tá? Se eles não têm condição de concorrer com os recursos que aqueles que já estão em mandato têm para poder levar para os seus eleitores, para poder levar para a sua base eleitoral. E tem outra coisa, não é, Toledo? Orçamento público tem que passar por audiência pública, tem que passar por debate público, tem que ter um caráter republicano no seu processo decisório. Nisso nós demos passo para trás. Aí eu discordo de muita gente que fala: o parlamentar sabe o que a base precisa, foi eleito, tem direito, pode até ter sido eleito, ter direito, mas tem que ter clareza, tem que ter transparência. E cada vez mais nós temos menos clareza e menos transparência. Tanto que o que a gente tem visto é que boa parte dos problemas de corrupção se dá muitas vezes em contratos que são feitos a partir de emendas parlamentares que são executados na ponta. Porque geralmente a CGU e os órgãos de controle sabem como saem, mas tem dificuldade de saber como esse recurso é executado, não é? Então tem aí um conjunto de situações que elas são nocivas para o dinheiro público, nocivas para a administração pública e, ao meu juízo, desequilibra o processo de competição democrática. Sem contar, Toledo, numa outra questão que você colocou aí, que é muito importante, que é o aumento do fundo partidário, do fundo de financiamento eleitoral, e que muitas vezes o critério para a distribuição desses recursos dentro dos partidos fica muito na mão dos dirigentes dos partidos. E quando se tem os problemas que os ministérios públicos eleitorais levantaram, né, de menos dinheiro para as mulheres, menos dinheiro para a questão racial, vai lá e muda a legislação para ficar dentro da legislação e ficar tudo ok. Então, acho que nós precisamos pensar muito bem que país nós estamos construindo, que democracia nós estamos construindo, que papel os legisladores estão exercendo, porque na prática isso pode estar contribuindo para o dano a uma questão que é fundamental nas instituições democráticas, que é a confiança pública. Tá? Então, é mais ou menos isso. O Falou buraco bem, é bem mais alerta, embaixo, né? Muito alerta mais embaixo. importante. Zé, precisamos ir para a síntese. Então, eu ia propor Quais... aqui, mas aí o Marco me corrige, tá? Que aqui, Marco, a gente tem que fazer uma síntese em 75 caracteres. Você vê que é Uau! dura a vida aqui, Meio né? Sobre a Twitter. É pergunta, meia hora reduzida em meio tweet. Muito bem mas você vai fazer a comparado. síntese da pergunta ou desse Eu, bloco todo? Quais as não, vantagens vou de fazer a bolo? síntese Você da marca como pergunta, vi. porque no bloco todo, pô, não dá, né? É muita coisa. Às vezes você faz, pô. Mas dessa vez não dá. Vê se você concorda com isso daqui, por favor, Marco. Marta consolida o que Boulos já tem e bloqueia caminho de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes ou de prefeito, né? Além de Bloqueia confiná-lo, Nunes. de confinar a sua candidatura a uma candidatura mais Ou melhor, conservadora, então, e confina Nunes Ricardo à Nunes ao direita. bolsonarismo, à né? direita. Sabe por quê, Zé? Porque a única liderança em tese de centro que o Nunes vai ter apoio é do Michel Temer. Mas quem é o Michel Uhum. Temer no município de São Paulo, né? É um morador do Alto de Alto de Pinheiros. Pinheiros. Exato. Não Alto de tem o Pinheiros. voto do vizinho. Exato. Talvez não tenha Muito nem das bem. três filhas, eu acho, nesse caso. Pois é, né? Você trouxe uma lembrança interessante, né? Ele só não bolsonarizou porque uma das filhas segurou ele, né? Lembrou É muito verdade. aquela cena do Covas segurando o pé do PSDB quando queria embarcar no governo Collor, né? É verdade. É bem lembrado. Ó, Marina falou aqui que a síntese da Marta consolida que Bolo já tem e confina Nunes à direita. Tá bom? Perfeito, ótimo. Perfeito. Boa. A Marina faz milagre. Síntese A gente feita. atrapalha, mas ela conserta aqui. A Marina é craque. Beleza, Marquinhos, agradecer demais aí a tua participação. Convite já feito para voltar. Esse ano vai ser um ano importante para discutir as eleições municipais e que em Brasília não faltam assuntos, né? Todo dia.
Tem todo coisa. dia, tá? E sempre assunto novo também, né? Sempre assunto. Tá Obrigado, Marco. Bom certo. te Um ver. abraço, Kennedy, um abraço, Toledo.